Pronto, Sara, pode continuar. Certo. Então, gente, aqui a gente vai ter algumas escamas que são modificadas. Vocês estão vendo que esses indivíduos, eles têm uma espécie de crista, tá? E isso aqui vão ser escamas modificadas em algumas espécies que surgiram aí como características evolutivas para essas espécies. Essas cristas, elas não têm um formato único, tá? Vai variar de espécie para espécie. Ó. Nessa espécie aqui, a gente também vai ter uma crista, só que totalmente diferente da outra espécie que eu mostrei anteriormente. Existem também algumas especializações membranosas, ó, que vocês podem observar, como, por exemplo, essa membrana de voo aí, de planeio, para esse lagarto. Outra forma de fazer a identificação é fazer a identificação de acordo com o padrão de escamas. Essa identificação aqui é um pouquinho mais robusta, digamos assim, tá? E um pouquinho mais difícil, né, para pessoas que não são da área. Então, você consegue fazer a identificação de acordo com a presença dessa escama aqui, a escama rostral, essa escama aí mais pretinha, e você pode fazer a identificação de algumas famílias, como a família Teide e a família Ginoftalmide, de acordo com a presença da primeira escama ímpar depois dessa escama rostral. Vocês estão vendo aqui, ó, essa escama ímpar, ela está sinalizada aí na cor cinza, aqui e aqui, ó. E na família Ginoftalmide, a gente vai ter uma escama rostral encostada dessa escama ímpar, da primeira escama ímpar. Já na família Teide, a gente vai ter um par de escamas antes, um par de escamas, depois a gente vai ter outro par de escamas, e aí, posteriormente, a gente vai ter a escama única, mais próxima aí da escama rostral. Então, pode ser assim que são identificados alguns lagartos, tá? Temos também as anfisbenas. Essas anfisbenas, elas são também fáceis de identificar visualmente. A gente está vendo uma espécie que vai ter olhos vestigiais. Esse indivíduo vai ter esses olhos por conta do seu modo de vida, modo operante. Eles vão ser indivíduos fossoriais, vão ter um corpo cilíndrico e alongado. Essa cabeça aí vai ser bem rígida, bem dura, e pequenininha, para poder facilitar o processo de locomoção. Vai ser utilizada muitas vezes para escavar, tá? Eles são indivíduos ápodas, não tem a presença dos membros, e as escamas, elas vão ser uma escama como se fosse uma escama fazendo um círculo nesse indivíduo. Então, as escamas vão ser em forma de anel. O crânio, ele vai ser muito utilizado, como eu falei para vocês, para fazer o processo de locomoção, para auxiliar no processo de locomoção desses indivíduos. Então, existem 4 tipos de crânios para diferentes espécies. Aí, anteriormente, a gente estava vendo uma espécie de anfisbena alba. Ela tinha um formato arredondado do crânio, tá? Mas existem outros formatos também. Ó. Nessa imagem a gente está vendo em formato de pá, que é muito comum em algumas espécies, como a Rhineura floridana. A gente vai ter também o formato de quilha, em algumas espécies, e também o formato de espada. Isso vai diferir aí de acordo com o modo operante de vida de cada animal. E as famosíssimas serpentes, né? As interessantes serpentes. Em relação à anatomia externa dessas serpentes, quando a gente fala de cobra, a gente já pensa, né, como é que é o formato do corpo desse indivíduo. Não tem muitas variações. Elas geralmente exibem esse corpo alongado e não tem os membros, né, são ápodas. Aí eu coloquei uma imagenzinha da anatomia interna de uma espécie de cascavel, só para que vocês observem. Em relação aí a algumas características de identificação, a gente vai ter uma coisa chamada fosseta loreal. Essa fosseta loreal, ela vai estar presente nas espécies Viperidae brasileiras, tá? Da família Viperidae, que vão ser compostas pelas cascavéis, jararacas e surucucus. Elas vão ser nada mais do que esse buraquinho, ó, uma fendazinha, isso que fica localizado entre
e o olho dessas espécies. E isso vai ser um órgão termorreceptor, tá? Vai facilitar aí no processo de identificação de possíveis presas, por exemplo, para essa espécie. E uma coisa interessante em relação à Phoceeta loreal é que sempre as espécies peçonhentas, na maioria das vezes, vão ter a Phoceeta loreal. Sempre que tiver a presença desse orifício entre a narina e o olho, ela vai ser uma espécie peçonhenta. Só que, mesmo assim, existem algumas espécies que são peçonhentas e que não têm Phoceeta loreal, como é o caso das cobras corais. A gente vai ter a ausência dessa Phoceeta loreal, mas mesmo assim ela vai ter aí um quadro de, aliás, vai ter uma peçonha consideravelmente perigosa para a nossa espécie, por exemplo. Então, sempre que a gente tem Phoceeta loreal, todas as espécies com Phoceeta loreal, elas são peçonhentas. Mas existem espécies que são peçonhentas sem a Phoceeta loreal, que aí é o exemplo do gênero das cobras corais, tá? Existem também algumas características que vão facilitar aí a identificação dos grupos que são peçonhentos, tá? Por exemplo, nas botrópicas, nas cobras botrópicas, que a gente vai ver já quem são, que são as jararacas, a gente vai ter aí a presença da Phoceeta loreal, identificando que elas são espécies peçonhentas, e a gente vai ter uma cauda lisa, tá? Isso aí vai diferenciar elas das cascavéis, por exemplo, que vão ter também a Phoceeta loreal, mas na cauda ela vai ser um pouco diferenciada com a presença do guizo, que vai ser aquele chocalho que é bem característico, bem conhecido aí nas espécies de cascavéis. Vamos ter também as surucucus, que elas vão ter a Phoceeta loreal também, porque são espécies peçonhentas, mas a cauda ela vai ser diferente, ela vai ter umas escamas como se fossem um pouco em pés. As escamas elas são eriçadas, bem para fora, assim, sendo característica dessas. E vamos ter também aí as cobras corais. Essas cobras corais, elas não vão ter a presença da Phoceeta loreal, mas mesmo assim vão ser espécies peçonhentas. Outra característica interessante é que as serpentes elas não têm pálpebras. Ao invés das pálpebras, elas vão ter uma escama transparente que vai cobrir o olho. Essa escama é chamada de brile. E essa escama ela vai ser trocada durante a muda de pele. Vocês estão vendo aí uma muda de pele. E aqui nesse círculo dá para ver que o brilho ele sai juntamente com a pele desses animais, tá? Então, até a escama do olho é trocada durante aí a muda de pele. Se vocês tiverem algum questionamento, vocês podem ir fazendo, tá? Ou pode colocar no chat ou então falar. Em relação às características internas, né, a morfologia interna desse animal, normalmente eles vão ter o esqueleto cranial, o esqueleto apendicular e também o esqueleto axial. O esqueleto apendicular, ele vai ser muito importante aí, porque vai ter a presença dos membros e também das cinturas pélvicas e peitorais, e o esqueleto axial vai ser composto aí por as costelas e as vértebras desses indivíduos. Em relação ao crânio, esses indivíduos, eles vão variar, tá? De acordo com algumas coisas, como, por exemplo, ao número de fenestras e também a questão dos arcos temporais. Eu acho que eu falei anteriormente, em alguns termos para vocês, o termo anapsida, sinapsida e diapsida. Os répteis, eles vão variar de acordo... Aliás, os répteis não, os amniotas de forma geral, né, incluindo aí o grupo dos mamíferos e também as aves, vão variar de acordo com o número de fenestras, o número de orifícios dentro do crânio, tá? A gente vai ter indivíduos que são anapsidas, que não vão ter aberturas temporais, tá? Essa é uma condição primitiva, não é muito comum atualmente. O único grupo que tem um crânio anapsida atualmente vai ser o grupo dos quelônios, tá? Outros indivíduos não têm. Isso aqui é uma condição um pouquinho mais primitiva.
Vamos ter também os sinapsida e os diapsida. Os sinapsida vão ser aí o grupo dos mamíferos, nosso grupo. Vai ter o crânio com uma abertura temporal, como a gente pode ver nessa imagem. E os diapsida, eles vão ter duas aberturas temporais. Os répteis, o restante dos répteis sem seus quelônios, vão ter aí o crânio com duas aberturas temporais, tá? Então, todos os répteis vão ser do grupo dos diapsida, fora aí, excluindo aí o grupo dos quelônios, que vão ser anapsida. Então, os diapsida vão ser todos os lagartos, cobras, tuátaras, anfisbenas, crocodilos, jacarés e gaviais, tá? Então, todos eles vão ser, aliás, tartarugas não, vão ser aí do grupo dos diapsida. Como eu falei para vocês, os anapsida, eles são uma condição primitiva, né? O crânio, assim, seria uma condição primitiva. Dentro dos répteis atuais, a gente vai ter aí essa condição exclusiva do grupo dos quelônios, e em relação aos indivíduos que já viveram aqui, a gente vai ter como exemplo os cotilossauros, que viveram aí entre o período carbonífero e o período permiano. Em relação aos diapsida primitivos, a gente vai ter aí exemplos, os pterossauros e também alguns dinossauros, tá? Que viveram aí no Mesozoico. E atualmente a gente vai ter todos os indivíduos aí do grupo dos répteis. E os sinapsida, a gente tem como exemplos primitivos os répteis mamiliformes, como a gente pode ver nessas imagens, e o grupo atual seria aí o grupo dos mamíferos. Então, esse crânio, ele foi se modificando, tá? Foram ocorrendo modificações para facilitar alguns processos. E um dos processos que foi facilitado com essa mudança de crânio foi o processo de alimentação, tá? Esse crânio, ele foi se modificando em resposta ali às especializações das dietas de cada animal. E isso facilitou aí, por exemplo, a abertura da boca desses animais. A perda dessas fenestras faz com que o indivíduo ele consiga ter uma maior flexibilidade no crânio, e isso faz com que a boca ela seja aberta muito mais por um movimento chamado de estreptostilia. Esse movimento é quando a gente tem aquela boca bem aberta das serpentes, e isso vai poder acontecer justamente por conta dessa perda de fenestros, e também porque o quadrado ele vai ser um ossinho separado. E essa separação do quadrado faz com que essa boca ela consiga se abrir o máximo possível. Então, o movimento de estreptostilia seria esse movimento aqui, ó, que é o movimento desse osso quadrado. A mandíbula ela consegue abrir muito mais do que em outros indivíduos, do que nossa espécie, por exemplo. E essa abertura muito grande de boca, né, faz com que esses indivíduos eles sejam muito rápidos em relação ao processo de alimentação. Ele consegue fazer um fechamento da boca de forma muito rápida. E isso facilita no processo de alimentação, né? Permite ali um maior acesso aos recursos alimentícios e também facilita as estratégias de procura de alimento para enriquecer ali a variedade da dieta. Em relação aos dentes, esses dentes eles vão ser cônicos, como a gente pode ver nessa imagem. Esses dentes vão ter uma única fileira longitudinal. E esses dentes, eles não vão ser de um único tipo. A gente vai ter dentes diferentes para espécies diferentes. Vamos ter aí 3 tipos de dentes são principais, que a gente chama de acrodontes, pleurodontes e tecodontes. Os acrodontes, eles são encontrados em alguns lagartos, como, por exemplo, os camaleões. E esses dentes, eu vou já mostrar para vocês como mas eles são fundidos ali na mandíbula, tá? Tanto na mandíbula como também na maxila. Os pleurodontos, eles são vistos muito nas serpentes,
E esses dentes, eles aderem ali o periósteo, e aí tanto isso acontece na mandíbula como também na maxila, e vamos ter os tecodontos, que vão ser dentes exclusivos dos crocodilianos. Esses dentes, eles vão surgir de alvéolos que estão presentes nos ossos do crânio, tá? E eles vão ser basicamente nesse formato. Aí a gente vai ter os acrodontos, os pleurodontos no meio, no centro, e aqui a gente vai ter os tecodontos, que vão ser exclusivos dos crocodilianos. Esses dentes têm algumas funções em relação à alimentação. Por exemplo, nos tecodontos, esses dentes eles conseguem rasgar ali a presa, não fazem mastigação, mas conseguem rasgar a presa durante o processo de pega. E isso facilita ali o processo de deglutição desse animal, tá? Esses dentes, eles vão sendo repostos, tá? Durante a vida do animal. Os dentes, eles acabam caindo durante o processo de alimentação, que às vezes é uma alimentação um pouco brusca, digamos assim, e eles precisam ser substituídos. Então, os tecodontos e os pleurodontos, principalmente, eles vão sendo substituídos ao longo da vida desses indivíduos, tá? Esse processo de reposição de dentes, a gente chama de polifiodontia. Então, os dentes eles vão sendo repostos durante a vida desses indivíduos. E essa dentição, eu acho que vocês estão vendo aqui nessa imagem, parece um triângulo. A gente está vendo os dentes aí em cima. E os dentes, se vocês observarem, eles ficam em cima do osso. Não tem uma inserção para dentro do osso. Diferentemente da nossa dentição, da dentição dos mamíferos, que o osso ele entra dentro de uma cavidade, aliás, o dente ele entra dentro da cavidade do osso. Então, seria aí uma diferenciação entre os dentes. Por isso, até que esses dentes eles conseguem ser repostos, eles ficam ali sobre o osso. Em relação ao esqueleto axial e apendicular, assim como nas outras espécies, esses esqueletos eles vão servir para a proteção das vísceras, servir também como reservatório para minerais e vão promover ali a rigidez e a sustentação do corpo mole. E isso vai facilitar no processo de locomoção desses animais. Então, as funções do esqueleto são basicamente proteção e também auxiliar no processo de locomoção dos animais, juntamente ali em conjunto com os músculos. Esse esqueleto ele pode ser modificado em algumas vezes, que é o caso aí dos esqueletos dos quelônios, dos testudines, que vão ter um esqueleto bem diferenciado e vão ter a projeção de um casco. Tá? Esse casco ele vai ser formado por a carapaça, que é essa parte de cima do indivíduo, e vão ter também uma parte chamada de plastrão, que é aqui, fica aqui no ventre desse animal. Essa carapaça, ela pode ser de diferentes tipos em diferentes espécies, tanto a carapaça como também o plastrão. Nessa espécie aqui inicial, a tartaruga de pente, a gente vai ter aqui a posição dos escudos laterais, vocês estão vendo aqui, ó, e vamos ter também os escudos ventrais aqui. Esses escudos, eles vão ter uma diferenciação em relação a outras espécies. Então, aqui a gente vai ter esse tipo de carapaça, mas aqui, nessa terceira espécie, que é a tartaruga de Kemp, a gente já vai ter 4 escudos laterais, ó. E a gente percebe que esses outros escudos aqui, ó, eles têm um formato totalmente diferente da primeira carapaça. Então, esses padrões diferentes facilitam aí a identificação dessas espécies. E da mesma forma que ocorre aí um padrão de diferenças na carapaça, ocorre também no plastrão, tá? A gente vai ter diferentes tipos de plastrão para espécies diferentes. E existem também aquelas espécies que não têm a presença dos escudos. Ah, Sara, mas você está falando que não tem escama? As escamas, elas são modificadas, tá? Essas escamas, elas são modificadas muitas vezes em quilhas. Eu vou mostrar para vocês o que são isso.
Então, aqui a gente vai ter o escudo, a carapaça de uma espécie de hidromedusa maximiliane. Aqui a gente vai ter os escudos, né? As escamas. A gente vai ter aí um escudo costal, aqui, ó. Um escudo marginal, um escudo vertebral. Então, essa morfologia externa vai ser contabilizada aí para identificação desses indivíduos e, inclusive, tem estudos sobre aí a identificação de cada escama. E aqui vai ser o esquema do plastrão, né? A gente está mostrando também a presença dos escudos na parte ventral desses indivíduos. A gente vai ter vários tipos de escudos e esses escudos vão se diferenciar de espécie para espécie. E lembra que eu falei que tem tartaruga que não tem esses escudos? São as tartarugas de casco mole, que a gente chama de tartaruga de couro. Essas espécies, elas vão ter uma espécie de quilha, tá? Essas escamas vão ser modificadas nessas quilhas, e essas quilhas, elas vão ter vários ossinhos embaixo delas, tá? No interior, aqui embaixo, vão ter vários ossinhos para fazer a sustentação do corpo desses indivíduos. Então, as tartarugas de couro, elas não vão ter a presença dos cascos, e sim de uma pelezinha. Essa pele, ela não vai ter aquela característica das grandes escamas, das escamas dos osteodermas, mas sim a presença de quilhas modificadas. Essas quilhas, elas vão dar a sustentação para o corpo desses indivíduos. Uma característica interessante que todo mundo conhece é a questão da troca de pele dos répteis, né? Essa troca de pele é chamada de ecdise e essa troca ela vai ser mediada pela glândula tireoide. Geralmente, as serpentes, como vocês podem ver nessa segunda imagem, elas conseguem trocar a pele toda de uma vez, enquanto os lagartos aqui, eles fazem a troca em pedaços. E uma questão que eu acho curiosa é que as tartarugas também fazem a troca de pele. Na troca de pele, na ecdise das serpentes, como eu falei para vocês, elas procuram esfregar a pontinha do focinho em alguma coisa áspera. Elas esperam com isso que comece a desprender a pele antiga, tá? E aí a pele ela começa a ser retirada até ela ficar invertida e ser liberada fora do indivíduo. Durante esse processo de muda, a espécie ela fica bem frágil, tá? Fica vulnerável, ela não consegue enxergar bem, porque está ocorrendo ali um processo de descamação, e eu falei para vocês que elas não têm pálpebras, tem uma escama que fica lá no olho, então ela não consegue ver bem, com isso ela não consegue se alimentar, e às vezes ela fica um pouquinho letárgica, um pouquinho sem movimento, tá? Então é uma característica de espécies que estão ali no processo de troca de pele. E aí, Sara, por que essas espécies trocam de pele, se você está dizendo que às vezes elas se sentem prejudicadas? Elas precisam trocar porque elas precisam crescer. E eu falei para vocês que a pele desses indivíduos é rígida por conta da presença de escamas. Então, como é rígida, como é que esse indivíduo consegue crescer? Então, para que ele consiga crescer, ele libera aquela pele antiga e aí troca de pele para poder conseguir esticar um pouquinho e aí a pele ela vai se assentando, que nem diz vovó. Vai se estabelecendo para que o indivíduo ele consiga crescer e fazer ali todas as suas ações. Existem espécies que não conseguem fazer a liberação total dessa pele antiga, que são as espécies de cascavéis. As cascavéis, elas não conseguem sair completamente da pele antiga e às vezes essa pele ela fica retida na cauda desse animal, formando aí o que a gente chama de guiso. Então aqueles guizos, aqueles chocalhinhos, nada mais são do que uma epidermezinha que ficou ressecada lá na pontinha desse animal, tá? Não tem nada dentro, aquele barulhozinho ali é só resto de pele mesmo, tá? Esses guizos, eles vão sendo formados
e às vezes tem espécie que tem um guiso bem grandão, um espécime com um guiso bem grandão, e tem outros que não, tá? Essa quantidade de guizos não é proporcional à idade da serpente, porque elas trocam muito de pele, às vezes tem espécies jovens que conseguem trocar 4 vezes num ano só, mas apesar delas trocarem muito em um ano, a gente tem que lembrar que esses guizos eles podem ser retirados ou quebrados, tá? E aí a gente vai perdendo a quantidade. Então, esses guizos eles não são proporcionais à idade dessas espécies. Então, fiz um vídeo aqui para que vocês vejam como é que faz a retirada, como é que sai, como é que é liberado as escamas dos tigres de água, aqui no caso, né? As escamas dos textudines. Olha só o que está acontecendo com a atividade. Está soltando o casco dele. E agora, o que eu faço? Olha só que bizarro. Eu tinha visto isso antes. Eu estava um dia ali olhando a atividade do sol em cima da pele, quando de repente vi algo levantando. Logo quando eu fui tentar ver, ele entrou dentro da água. Na verdade, pessoal, isso é normal. É a troca, digamos, de pele dele. Está trocando os escudos do casco. É assim que ele cresce. Conforme o casco vai crescendo, ele vai descolando esses escudos da camada externa e vai vindo algo novo. Olha como está bem soltinho. Até na lateral vai saindo. Mas, ó, não pode forçando, ficando com o dedo ali para tirar não, tá bom? Isso que deixa sair naturalmente. Tá vendo como tá bem solto, né? Vai saindo. Olha no final, quantas plaquinhas fica aqui, ó. Muito legal isso, né? Olha só o que está acontecendo. Bom, então a gente viu anteriormente, né, um processo de ecdise nos quelônios. É interessante, né, porque muita gente acaba não sabendo que esse processo também ocorre nesse tipo de espécie. Em relação ao processo de locomoção, a gente vai ter aí uma locomoção bem diferenciada em relação a todas as espécies, porque a gente vai ter tanto espécies que vão ficar em ambientes terrestres, como aí o dragão de Komodo, vamos ter espécies de indivíduos que vivem nos ambientes aquáticos, mais especificamente nos oceanos, como a Chelonia midas, que é uma espécie de tartaruga. Vamos ter as anfisbenas, como a anfisbena alba, que vão ter hábitos fossoriais. Vamos ter indivíduos que têm hábitos arborícolas. Vamos ter indivíduos que têm especializações para planeio. Então, vamos ter uma variedade muito grande em relação ao padrão locomotor, tá? Mas existe um padrão geral, né, que algumas espécies têm, que é o padrão quadrúpede, né? Esses indivíduos acabam utilizando muito a utilização das 4 pernas, né? Digamos assim, para fazer o processo de locomoção. Essa locomoção, de forma geral, ela acaba sendo comum em algumas espécies. Existem alguns padrões comuns, como, por exemplo, a postura reptiliana, tá? É uma característica bem comum entre lagartos e crocodilianos. As pernas elas ficam nessa posição na conjuntura da imagem A aí, que eu estou mostrando para vocês. E essa postura, ela vai promover uma estabilidade bem massa para essas espécies. Vai fornecer uma base de apoio muito grande para o corpo, então por isso que muitas vezes ela pode ser utilizada. Mas não só isso é utilizado, como também várias outras características, tanto no grupo dos lagartos, como das serpentes, como também das tartarugas, tá? Então, em relação aos lagartos, existem vários tipos de estudos que mostram aí 3 tipos diferentes de locomoção. Uma locomoção, por exemplo, a marcha lenta, que a gente chama de sequência lateral também, o trote reptiliano, que eu mostrei anteriormente, e a corrida bipedal. Então, aqui a gente está vendo a marcha lenta. Vou mostrar aqui para vocês um pequeno vídeo de como isso acontece, ó. Então, vocês viram aí nesse vídeo que a espécie ela consegue fazer um padrão de pegadas. Enquanto o braço direito está no chão, o outro braço ele vai se apoiar no chão posteriormente, e aí esses braços direitos, tanto o braço como a perna, eles se encontram em um momento, e aí eles começam
é andar para o outro lado, tá? Então, a marcha, ela vai ter uma sequência de ondulação, como a gente viu nesse vídeo. E vamos ter também alguns lagartos que fazem bipedalismo. Eles andam aí com as suas pernas. E é interessante essa questão do bipedalismo, porque ela não é tão comum, tá? Ela só vai acontecer em situações de perigo para esses espécimes. E aí eles conseguem fazer a locomoção com as pernas traseiras, e essa locomoção às vezes pode ser assim até expansiva, dependendo aí do tipo de espécie, dependendo do tipo de animal e também do seu peso corporal. As espécies pequenas que têm esse movimento de bipedalismo, elas conseguem, por exemplo, andar até 3 metros fazendo aí uma corrida bipedal. Essa corrida bipedal, vou passar um videozinho de como isso acontece, só para que vocês possam ver que realmente ocorre somente na presença de algum tipo de estímulo. O estímulo geralmente é um possível predador, tá? Avistou um predador? E aí começa a corrida. Bicycles its hind legs, and the tail becomes a counterweight. We can't know. Então, essa corrida ela vai ocorrer por um pedaço relativamente grande, um chão grande, né, para uma espécie pequena de animal. Vocês viram que esse indivíduo aí, ele consegue fazer o movimento bipedal mesmo na água. Isso vai acontecer por conta do peso dele, que é um peso, um pequeno peso, né, e essas espécies, elas, quando maiores, elas não conseguem ficar tanto tempo, né? Porque o peso força essa espécie a andar de forma a rastejar, tá? Então, é um comportamento incomum ali, somente acontece quando essas espécies estão em uma relação de grande perigo. Em relação aos crocodiliformes, a gente vai ter vários tipos de locomoção também. Eles conseguem caminhar com o abdômen, conseguem também, como na imagem B aí, andar alto, conseguem fazer galopes e também fazer o nado de superfície, que a gente já viu anteriormente. Quando eles estão caminhando com o abdômen aqui, geralmente eles estão fazendo isso em superfícies que são alagadiças ou então aquelas superfícies que são úmidas, tá? Digamos assim. Isso acontece muito quando eles estão saindo do ambiente aquático e indo para o ambiente terrestre. Esse caminhar com o abdômen, ele pode ser aí comum entre essa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Mas quando eles vão fazer longas caminhadas, o andar principal deles vai ser esse segundo aí, que é o andar alto, tá? Então, eles andam alto quando vão fazer caminhadas um pouquinho mais expressivas. Porque essa caminhada de andar alto dá uma velocidade maior para essas espécies. Vamos ter também o galope. Esse galope é comum em indivíduos jovens, não é comum assim, não é tão comum em indivíduos adultos, a não ser que se tenha uma situação de estresse. Eles podem fazer galope, por exemplo, para fazer o consumo de uma determinada presa, ou então também para fugir ali de alguma situação de perigo, tá? E vamos ter o nado de superfície, que é o processo de locomoção em ambientes aquáticos, onde geralmente eles ficam ali na superfície do ambiente aquático, com os olhos para fora e também com as narinas para fora da água. Para a locomoção da água, existem aí algumas adaptações em algumas espécies, principalmente nos membros. Esses membros, eles podem ter membranas interdigitais, facilitando ali o processo de natação na água.
Algumas espécies jovens, principalmente, gostam de fazer saltos para fazer o processo de predação, tá? E o tornozelo desses indivíduos, às vezes, consegue permitir movimentos giratórios. Isso vai facilitar ali na pega, aliás, na locomoção desses animais, tornando esses indivíduos um pouco mais ágeis. A locomoção na terra, a gente está vendo aí a primeira situação, que é o rastejamento, que eu falei para vocês que ocorre principalmente em ambientes úmidos e de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. A marcha alta está ocorrendo aí nessa espécie de baixo, uma espécie da Índia, onde ele está procurando aí uma possível presa para ele. E nessa última situação aqui, a gente vai ter uma espécie da Austrália que está fazendo o galope. Aqui é um videozinho de como é que isso ocorre. Então, é só para que vocês observem ali o movimento de galope desses indivíduos. E agora a gente vai ver o movimento de locomoção das serpentes. As serpentes, elas vão ter 4 tipos de movimentos básicos. O movimento serpentina, eu falei anteriormente para vocês que as espécies elas se deslocam em forma de S, de forma que todo o corpo ele tem que passar pelos mesmos pontos. Ele passa geralmente pelos mesmos pontos, desde a cabeça até a cauda. Temos aí a locomoção concertina. Essa locomoção é utilizada para passagens estreitas, onde a cabeça ela vai batendo ali nas paredes de um determinado local, se for um esconderijo, por exemplo, e aí ela vai batendo nas paredes da toca até que ela consiga sair desse local. Esse movimento, às vezes, ele acontece em forma de J. Vamos ter o movimento por alças laterais, tá? Essas alças laterais geralmente ocorrem em terrenos arenosos e as espécies também fazem um movimento em forma de S, onde a cabeça ela sempre vai passar aliás, a cauda sempre vai passar pelo mesmo local que a cabeça passou, só que o movimento é lateral, como vocês podem observar nessa imagem. E temos também as cobras que têm uma locomoção retilínea. Geralmente, as serpentes que têm esse tipo de movimento é que elas têm um peso muito grande. Então, as jiboias, por exemplo, as pitons, que têm um corpo, uma massa corporal grande, elas não conseguem fazer aqueles outros tipos de locomoção. Elas precisam andar reta para poder gastar menos energia, tá? Então, existem aí as cobras que têm uma locomoção retilínea. E os jabutis, os jabutis, os cágados e as tartarugas, a gente já viu como é o processo de locomoção deles, mas geralmente tem algumas diferenças, né? Os jabutis, eles andam no ambiente terrestre, tem esse cascão lá em cima, tá? E as patas, elas são bem fortes, bem robustas, para sustentar esse casco pesado. Temos os cágados, que vão ter aquelas membranas interdigitais, para facilitar ali o processo de locomoção. E como eu falei anteriormente também, eles vão ter garras nas mãos, umas unhas compridas, para poder cavar ali o chão e conseguir enterrar os ovos desses indivíduos. Vamos ter também as tartarugas marinhas, que vão ser indivíduos que têm um hábito de locomoção fazendo nado, e esse nado ele é facilitado porque eles vão ter membros transformados em remos para facilitar ali o processo de natação das espécies. Em relação ao processo de alimentação, a gente vai ter aí uma grande variedade de hábitos alimentares, tá? Os indivíduos eles vão ter vários tipos de adaptações para o processo de alimentação, de acordo com as suas especificidades. Mas, geralmente, quase todas as espécies vão ter uma língua projétil,
um mecanismo bem complexo de movimento dos ossos do crânio para facilitar ali a pega desses alimentos, e vamos ter também uma série de ligamentos e de músculos também para fazer a injeção de veneno nas espécies, tá? Então, essas espécies, eles são espécies peçonhentas, muitas vezes, né? Não todas. Então, a gente vai ter aí uma língua bífida em algumas espécies. Essa língua bífida, ela vai ser termossensível, quimiorreceptora, né? Consegue fazer ali a identificação de possíveis presas em um determinado local, consegue dar um senso de direção para as espécies que têm também essa língua bífida. Existem espécies que não conseguem fazer a projeção da língua, como os crocodilos, mas essa língua ela tem algumas funções. Vai facilitar aí o processo de alimentação desse indivíduo e vai fazer com que esse indivíduo ele não se afogue durante a predação, como a gente vai ver. Temos aí as línguas projéteis de algumas espécies de lagartos. Essa língua é extremamente pegajosa para poder a presa ela não fugir da boca desse indivíduo. E vamos ter espécies como as tartarugas que não vão ter dentição. Se vocês estiverem observando aí, esses indivíduos eles não têm dentes. Eles fazem o processo de alimentação aí com a mandíbula, geralmente, e eles vão ter uma coisa chamada de bico córneo. Esse bico córneo, essa parte aqui, vai servir aí para facilitar o processo de alimentação, muitas vezes, e é uma parte dura do corpo do animal ali, que vai auxiliar em alguns processos. Então, os quelônios, inicialmente, eles vão ter uma variedade em relação à alimentação, eles vão ser tanto insetívoros, como também algumas espécies são herbívoras, como também existem algumas espécies que são carnívoras, que é o que a gente está vendo aí nessa espécie de jabuti fazendo o consumo de um passarinho. O processo de alimentação, ele tem todo, né, um ritual, digamos assim. A gente vai ter aí um exemplo da espécie Hydromedusa maximiliane. Essa espécie, ela passa aí por algumas etapas durante o processo de alimentação. Inicialmente, ela está procurando ali, forrageando um possível alimento. Nessa imagem B, ela já identificou, né, já está fazendo a aproximação, chegando próximo ao alimento, para poder fazer o reconhecimento desse alimento. Ela faz o reconhecimento, posteriormente, ela projeta a cabeça o mais rápido possível para poder fazer a pega desse animal e, posteriormente, ela faz o processo de apreensão e ingestão desse indivíduo. Então, é assim que ocorre aí o processo de alimentação na maioria das espécies de tartarugas, de quelônios. Existem, né, alguns quelônios que têm uma característica de carnivoria. E eu achei esse vídeo da BBC que mostra aquela imagem que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, de uma tartaruga comendo um pássaro. Um jabuti aí. Então, ela utilizou o bico córneo para fazer para causar a morte desse indivíduo, e depois ela vai se alimentar dessa espécie. Bom, então só para que vocês vissem aí, é que pode ocorrer a alimentação
de pequenos pássaros também, apesar dessas espécies elas serem especializadas em outros tipos de alimentos. Existe aí a presença do bico córneo, como eu falei para vocês, né, anteriormente. Esse bico vai auxiliar em alguns processos, como o processo de alimentação, que é o que eu tinha mostrado anteriormente. E esse bico córneo ele vai ser diferente em diferentes espécies, né, que é o que a gente já espera. Os crocodilianos, esses crocodilianos, a gente já sabe que eles são predadores de emboscada. A gente vai ter ali eles quietinhos, esperando uma possível presa, e na primeira oportunidade eles vão lá e fazem ali o seu processo de alimentação. Eles são consumidores oportunistas, ou seja, eles não são indivíduos especialistas na alimentação, geralmente eles são bem generalistas, passou, ele come, tá? Então, são indivíduos oportunistas. Na presença de uma presa, ele faz ali o seu processo de alimentação. Isso acontece, eles ficam quietinhos ali porque eles são muito grandes. Então, se eles fossem procurar alimento, ia ficar muito caro energeticamente para eles. Iam gastar muita energia para fazer o processo de alimentação e talvez essa energia ela não fosse suprida, tá? Então, eles não conseguem fazer a busca ativa por alimento para não gastar energia. Então, isso aí é muito válido para essas espécies. Então, eles ficam ali esperando e quando tem a oportunidade, vão lá e fazem o processo de alimentação. Outra coisa que acontece é que eles não são tão ágeis, tá? São um pouco desengonçados por conta do tamanho do corpo, as perninhas, elas são pequenas, então no ambiente aquático eles conseguem ter um deslocamento melhor por conta aí da cauda, mas no ambiente terrestre, às vezes esse caminhar, ele pode ser um pouco desengonçado por conta das pernas pequenas, tá? E isso aí talvez atrapalhasse a alimentação desses indivíduos, tá? Eles não são tão ágeis quanto poderiam ser. Aí a gente vai ter uma espécie de jacaré-açu. Essa espécie, ela está presente na Amazônia e é uma espécie bem grande, chega a uns 6 metros e às vezes ela pode chegar a até uns 300 quilos de peso corpóreo. Esses indivíduos, eles vão ter uma coisa chamada válvula palatal e a língua. Eu falei para vocês que a língua ela era essencial no processo de alimentação, porque ela evitava que esses indivíduos se afogassem no processo de alimentação. Ela vai funcionar da seguinte forma, ela funciona como se fosse uma tampinha, que vai evitar a entrada de água na traqueia durante a predação do animal, que ocorre quase sempre dentro da água. Então, quando esse indivíduo faz o processo de pega do animal, essa válvula palatal ela se fecha, a língua auxilia no processo de fechamento para que não entre água na boca desse animal durante o processo de predação, tá? Então, é uma característica muito interessante dos crocodilianos. Outra característica que também é massa é que eles conseguem fazer um movimento de rotação do pescoço durante o processo de pega da sua presa. Então, eles não conseguem fazer a mastigação, como a gente já falou, mas, né, como eles conseguem fazer esse processo de rotação, às vezes as presas elas conseguem ser quebradas ali, destroçadas literalmente, e aí fica mais fácil o processo de ingestão das presas. Então aí, a gente vai ter um processo de rotação, ele consegue fazer a pega, os dentes, eles auxiliam ali para que aquela presa ela não saia da boca do animal, e eles fazem um processo de rotação ali para poder dilacerar, triturar aquela presa para facilitar a ingestão. Aí a gente vai ter uma espécie de crocodiliano de água salgada. Essa espécie aí ocorre no Pacífico e eles são capazes de comer muitos tipos de alimentos, desde búfalos até tubarões, se existirem ali no seu território, tá? Então, as espécies, elas podem fazer o consumo de diversos tipos de presa
como eu falei anteriormente, elas não são espécies especialistas. Em relação aos lagartos, a maioria dos indivíduos eles vão ter um hábito da língua ser um pouco pegajosa, e essa língua pegajosa facilita aí no processo de pega dos indivíduos. Eles vão ser desde indivíduos carnívoros, mas vão ter também indivíduos que são herbívoros, como as iguanas, por exemplo. Aqui eu coloquei novamente um videozinho de como é que ocorre o processo de alimentação dessas iguanas, ó. Elas fazem a pega aí da folha e fazem um processo de alimentação. Muitas pessoas têm receio da família das iguanidae, porque pensam que essas espécies elas são carnívoras, mas na verdade elas são espécies herbívoras, tá? Se alimentam basicamente de plantas. Uma coisa interessante no corpo dessas espécies é essa crista ela é formada por como se fossem espinhos, essas projeções, e elas também vão ter um papo aqui embaixo que mais parece um saco. A gente vai ver posteriormente em outras espécies. Aqui a gente vai ter a alimentação de um dragão de Komodo, que ele faz o processo de alimentação desde de pequenos animais até animais maiores. A gente vai ter aí, ó, a presença da língua bífida, que vai facilitar o processo de identificação das presas, e ele faz aí o consumo de espécies de uma forma bem rápida, e um indivíduo que é relativamente grande, tá? Então, nos lagartos, como eu falei, a língua ela é bem utilizada para a captura de alimento. Existem espécies que têm essa língua pegajosa, mas existem espécies que utilizam a mandíbula para fazer a captura do alimento. O alimento, aliás, a língua ela não é projétil e também, às vezes, não é tão pegajosa como em outras espécies. Então, eles acabam fazendo a utilização da mandíbula para fazer a pega das suas presas. Essas línguas projéteis, elas são bem encontradas aí na família das iguanas, aliás, na família dos camaleões, perdão, e a gente vê aí esses camaleões conseguindo fazer o consumo de pequenos insetos com a projeção dessas línguas. Essa língua, ela é bem pegajosa, tá? E tem um músculo na ponta, que esse músculo ele acelera aí o processo de liberação dessa língua, consegue fazer com que essa língua ela saia de uma forma rápida, se alongue e depois ela volte em direção à boca do animal. Existe um músculo para puxar essa língua de volta depois que a presa ela é alcançada. Em relação às serpentes, a gente vai ter o papel dos ossos da cabeça, né? Eu falei anteriormente para vocês que os ossos da cabeça são muito importantes durante o processo de alimentação dessas espécies. A captura dessas espécies vai ser facilitada também por conta dessa movimentação da boca, tá? Então, os ossos da cabeça, eles conseguem se mover e os ossos da mandíbula também conseguem se mover para facilitar aí esse processo de alimentação. Só que isso nem sempre vai ser necessário. Existem espécies que não precisam fazer esse tipo de movimento, porque elas são espécies que não precisam da boca inicialmente para fazer o processo de pega do animal, né? Existem espécies que são constrictoras, então elas fazem ali uma técnica de constricção, prendem a espécie o máximo que podem, e aí elas acabam quebrando a espécie durante essa constricção, e depois, posteriormente, aí sim que elas conseguem abrir a boca o máximo possível para fazer o consumo de sua presa. Isso aí está acontecendo nessa primeira imagem aí. E nessa segunda, a gente está vendo
as serpentes, uma serpente venenosa. Essa espécie, ela consegue fazer a alimentação depois de inserir uma quantidade de veneno na sua presa e fazer ali o processo de alimentação, por exemplo. É uma das técnicas que é utilizada. Esses dentões que vocês estão vendo aí, eles têm algumas definições, tá? Esses dentes, eles não são iguais em todas as espécies de serpentes. Existe, né, uma distinção em relação aí a essa dentição. Existem serpentes que têm uma dentição áglifa, existem serpentes que têm uma dentição opistóglifa, proteróglifa e sonelóglifa, tá? As serpentes áglifas, elas são aquelas serpentes que não têm peçonha. Então, essa espécie aqui, ó, por exemplo, ela não tem peçonha. Então, essa espécie, ela vai ter uma dentição áglifa, que é quando os dentes, eles são totalmente maciços e não tem a presença de nenhuma glândula de veneno ali na boca daquele indivíduo, tá? Então, são as serpentes que têm uma dentição áglifa. No caso da opistóglifa, a gente vai ter um dente que está em uma posição posterior a um sulcozinho que escorre veneno, que eu vou mostrar para vocês como é. Vamos ter a dentição proteróglifa, que é quando o dente sulcado ele fica na posição anterior, e vamos ter a solenóglifa, que a gente vai ter um dentezinho oco, que ele vai ter uma quantidade, um tubo oco que passa ali o veneno, tá? Então, aqui a gente tem a boquinha singela de uma espécie de serpente. Esses dentes, eles são repostos, às vezes, durante o processo de vida desses indivíduos, por conta do processo de alimentação, que às vezes é abrupto, às vezes os dentes caem, são engolidos ali com o alimento, e aí esses dentes, eles são repostos de acordo com a necessidade da espécie. Aqui a gente está vendo as fileirazinhas de dentes, ó. Fileira de dentes mandibulares, a gente está vendo aqui as fileiras dos dentes maxilares e também dentes que ficam aí no palatino. Então, aqui estão os tipos de dentição. A dentição áglifa, lembrando que é aquela dentição que não, das espécies que não tem veneno. A gente vai ter esses outros tipos de dentição, a opistóglifa, a proteróglifa e a sonelóglifa. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que esses dentes eles são um pouquinho voltados para trás, né? Essa dentição voltada para trás facilita ali a pega dos indivíduos, né? Da pega das possíveis presas. Isso faz com que, na hora que a serpente ela feche a boca, o indivíduo ele não consiga mais sair daquela posição, tá? Se ele já estiver ali dentro da boca dessa espécie. Então, essa posição dos dentes facilita aí a pega de possíveis presas. Aqui a gente vê como é que fica no bracinho do indivíduo que foi mordido a posição dos dentes. Aqui a gente vê nas presas os dentes que são os que têm a inoculação do veneno. Então, esses dentes aqui, eles são especializados na liberação da peçonha, tá? Então, aqui a gente vai ver os dentes na dentição opistóglifa, que vai ficar aí em uma posição posterior, né, uma posição traseira. Aqui a gente vai ter uma proteróglifa, que vai ficar numa posição anterior aí à boca, e a sonelóglifa, que vai ficar na posição anterior também, mas vai ser uma presa maior, que a gente chama de presa caniculada. Então, aí a gente vai ter exemplos de espécies áglifas, espécies constrictoras, como as jiboias, tá? Essas espécies, elas vão ter esse tipo de dentição. Essa dentição auxilia, sim, aí o processo de pega dos animais, dependendo da espécie, porque elas conseguem fazer uma fixação da boca, desses dentes na sua presa, então facilita, sim, o processo de pega desses animais. Na proteróglifa, eu coloquei esse tipo de dentição também, porque é a dentição das cobras corais, tá? Elas não têm a fosseta loreal, lembrando para vocês, mas elas conseguem fazer a inoculação de veneno por esse pazinho de dentes que fica aí na parte anterior da maxila, né? Fica na parte da frente aí.
É interessante que essas presas elas não se dobram quando a boca do animal está fechada. Essas presas elas sempre vão estar de forma ereta. Já as espécies sonelógrafas, que têm uma presa bem grandona, quando elas fecham a boca, muitas vezes o dente ele consegue dobrar, tá? Em relação a essas glândulas de veneno, elas geralmente são glândulas modificadas, tá? São glândulas salivares modificadas e elas vão produzir esse veneno para imobilizar possíveis presas e assim prevenir possíveis danos à cabeça dessas serpentes. Esse veneno ele vai ser muito útil em algumas situações e para essas espécies, né? E vai conter vários tipos de compostos, como por exemplo proteases, colagenases, fosfolipases, e a inoculação vai ter controle, vai estar sob controle da serpente, ou seja, ela consegue fazer a inoculação quando for conveniente ali para ela. Uma coisa que é importante nas serpentes é a adaptação anatômica que elas têm para engolir os alimentos. Elas não têm um osso externo e isso facilita ali o processo de alimentação, principalmente quando elas fazem a ingestão de grandes presas, tá? Então, esse osso externo ele poderia impedir o processo de alimentação de presas maiores e aí elas perderam ao longo dos anos. Deilson, eu acho que é bom a gente parar por aqui e aí à tarde a gente continua, eu e você, a gente grava e manda depois para os meninos. Pessoal, eu vou deixar a segunda parte dessa aula gravada, tá? E aí o Deilson vai mandar para vocês. Eu não vou conseguir estar presencialmente porque eu vou precisar viajar no próximo final de semana. Então, eu vou deixar gravada, aí depois vocês pegam com o Deilson. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem me mandar para mim, eu vou deixar o meu e-mail, acho que o Deilson já pode ter passado para vocês, mas eu fico à disposição de vocês para esclarecer qualquer coisa, se vocês tiverem interesse de saber também.